Bom dia, galera. Bom dia. Eu sou Natália, sou ativista feminista da Articulação de Mulheres Brasileira. Estou aqui na companhia da Karine. Eu sou advogada, meu nome é Karine, também sou ativista, sou feminista e trabalhamos muito nessa causa. E é para a gente pensar essas questões e muitas outras que às vezes a gente se impede de pensar ou é impedida de falar, que a gente está aqui participando da virada feminista, hoje falando direto de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no dia 28 de setembro, que é o dia pela descriminalização do aborto na América Latina e Caribe. E a gente vem para contar uma experiência que a gente vivenciou aqui no estado, né? Um relato de experiência, de uma história de acusações e perseguições vividas há quase 10 anos, mas que tem consequências até hoje na nossa luta pelos direitos sexuais, direitos reprodutivos, e que é o caso conhecido como o caso das 10 mil mulheres, né, onde 10 mil mulheres tiveram suas fichas médicas apreendidas, sofreram diversas violações de direitos numa ação do judiciário e que fez com que a mídia local, nacional e internacional voltasse os olhos para o Estado, né, e que teve como resposta também a nossa resistência feminista, né, nossa atuação feminista local, dos feminismos nacionais e também internacionais que estiveram presentes no nosso Estado. E a partir desse caso, muito da perspectiva dos direitos reprodutivos das mulheres no Brasil mudou para nós feministas e também para as discussões institucionais que estão sendo feitas no país. Né? E aí eu e a Karine vamos fazer uma retrospectiva aqui do que foi esse caso, né? Trazendo para vocês, porque é um caso que aconteceu em 2007, tudo começou em 2007, né, com uma gravação de uma reportagem feita dentro de uma clínica de planejamento familiar aqui na cidade de Campo Grande, que já existia há 17 anos, mais ou menos, né, 17 ou 20 anos, e que era também uma clínica que fazia o serviço de aborto legal, credenciada, né, credenciada no governo do estado para fazer o serviço de aborto legal, e que supostamente fazia abortos ilegais também. Né? E aí essa reportagem foi veiculada por uma emissora, a TV Morena, que é filial da Rede Globo, né? E que foi avaliada por nós feministas como uma atitude inconsequente e irresponsável, porque a partir daí uma série de violações de direito começaram a acontecer com as mulheres aqui em Campo Grande, aqui no estado do Mato Grosso do Sul. E aí essa reportagem Existem alguns trabalhos, algumas pesquisas que foram feitas, né, levantamentos sobre o caso, que dizem que pode ter tido uma fundamentação política, né, a veiculação dessa reportagem, como também pode ter sido um furo de reportagem, né, existem várias versões. Inclusive, a proprietária da clínica, que era a médica Neide Mota, ela deu várias entrevistas e vários depoimentos públicos dizendo que ela estava sofrendo uma perseguição política e que tudo isso tinha sido motivado por essa perseguição. Ela deu uma entrevista para uma revista do PCO, do Partido da Causa Operária, né, que foi veiculada nacionalmente, e que a revista chama... Não, desculpa. A publicação foi feita pelo coletivo Mulheres Rosa Luxemburgo, do partido do PCO, né? E aí nessa entrevista ela falou então que existia uma funcionária da clínica que tinha sido demitida e que também tinha sido denunciada por desvio de dinheiro dentro da clínica. E aí ela teria, depois que saiu da clínica, ela teria ido trabalhar no governo do estado, né, com um cargo de confiança, e ela teria feito a denúncia então a mídia, né, que fez a reportagem, e estaria com o respaldo do governo do estado, assim dizia a médica, né? E aí existem outras versões também, como que tenha sido um furo de reportagem, né, que tenha acontecido, e enfim, o fato é que a reportagem ganhou projeção nacional e isso impulsionou, né, a dimensão que o caso tomou e que fez com que os olhos da mídia brasileira se voltassem para o estado do Mato Grosso do Sul e as pessoas começassem a falar sobre isso,
a se posicionarem, a nos procurarem aqui no estado para dar entrevistas em outros estados, né, em rádios, em revistas de circulação nacional, né, tudo ganhou uma grande projeção, né? E isso foi fazendo com que as mulheres ficassem cada vez mais assustadas também, as mulheres que estavam envolvidas no caso, né? E aí a gente teve uma série de violações de direito que nós gostaríamos de apontar aqui, começando pela forma como tudo foi conduzido, né? Depois que a reportagem foi veiculada, a polícia então foi até a clínica, né? Algumas pessoas disseram que sem o mandato judicial, né, que a polícia teria entrado na clínica e sem autorização teria feito a apreensão das fichas médicas dessas pacientes, que eram 10 mil mulheres, né, 9.896 mulheres, e elas ficaram expostas ao público por 3 meses na delegacia, para onde foram levadas, né, e isso violando então o direito de privacidade e intimidade das mulheres. E a gente... essa foi a primeira violação que essas mulheres sofreram, né, que a gente acompanhou até que essas fichas fossem retiradas. E isso também viola o próprio Código de Ética Médico, né, que tem uma resolução que diz que o prontuário médico é um instrumento sigiloso e que deve-se garantir o sigilo, né, desse documento, né, que se torna um documento. E o que não foi feito. Então, muitas mulheres tiveram suas vidas expostas, né, e isso causou várias consequências para a vida particular de cada uma delas, que teriam passado pela clínica nesse tempo de 17 anos, né. E aí, a gente, era um momento que a gente estava vivendo no Brasil, inclusive, nesse período 2007, 2008, em que estava se fazendo discussão, o feminismo estava fortalecendo a discussão da luta pela legalização do aborto, né? O próprio Senado, o próprio Congresso Nacional, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, havia votado recentemente nessa época plebiscitos, né, plebiscitos populares, e um deles era o do aborto legal, da legalização do aborto, né, então a discussão vinha sendo feita, e aí que a gente acredita, né, então, que a motivação de tudo isso que aconteceu foi mais do que o cunho jurídico de cumprimento da lei, mas teve também uma questão política, né, envolvida de criminalização, né, porque então a partir daí, dessa apreensão das fichas, começa-se a criminalização das mulheres aqui no estado que passaram pela clínica, né. E a gente não sabia, como eram muitas mulheres, eram 10 mil fichas, a gente não sabia de quem se tratava, quem estava envolvido e a quem isso poderia prejudicar, né, por isso a gente acredita que tenha, sim, motivações políticas, né, por trás desse caso. Então, depois disso, começa a saga das mulheres, né, e que começam a ser intimadas pela polícia para ir prestar os seus depoimentos, então, na delegacia, né, e lá elas eram... depois, né, depois que passavam pela delegacia, iam para o fórum, né, Karina, é isso, e lá elas eram instruídas pelo próprio sistema judiciário, que deveria auxiliá-las, né, como se diz, a dizerem que cometeram o aborto nessa clínica, né, a confirmarem a informação de que cometeram, porque existe, a Karina vai explicar daqui a pouco pra gente isso, existe essa prerrogativa dentro da legislação que se você confessa, né, ter cometido o crime, a sua pena é abonada, né? E aí elas eram instruídas a isso. Então, aí aconteceu uma outra violação de direito, né, que foi a falta de assistência e de compreensão dessas mulheres sobre o contexto, que levou muitas aliás, a maioria, né, a Karine disse, a maioria delas foi transacionada, mas elas confessaram, então, inclusive aquelas que não tinham feito o aborto na clínica, também confessaram, porque estavam com muito medo, né, e o clima aqui era muito tenso, né, falava-se muito sobre isso, e elas estavam assombradas por isso, e então elas acabaram confessando, inclusive aquelas que sem prova, né, sem qualquer outra prova, acabaram
confessando que passaram por ali, que estiveram na clínica e que fizeram aborto, mesmo não tendo feito o aborto, né? E isso foi bastante prejudicial. Algumas, inclusive, cumpriram pena nessa circunstância, pena alternativa, né? O primeiro processo, o primeiro momento judicial, então, incriminou cerca de 25 e 26 mulheres, né? E aí essas mulheres começaram a ser encaminhadas, elas tinham duas opções. Ou elas pagavam a multa, né, que variava de 100 a 200 reais, era um valor mensal, por um ano, né? Ou se elas não tinham condições de pagar essa multa, elas começavam então a prestação dos serviços comunitários como pena alternativa também, além de terem que se apresentar ao judiciário mensalmente, né, para comprovarem que não tinham se ausentado da cidade. E nessas penas alternativas, elas, na prestação de serviço, elas tinham que dedicar 4 horas de sua semana para prestarem serviços em creches, né? Foi uma pena que teve um cunho, elas foram levadas para o serviço de educação infantil, né? E teve um cunho punitivo também, né? Essa penalização que elas vivenciaram, porque é como se elas tivessem que ser reeducadas para lembrarem de sua predestinação à maternidade, né? E que para que lembrassem que o que fizeram foi um erro e que não era aceitável na visão da sociedade, na visão do Estado, né? Então elas foram maltratadas, né? E expostas nos seus bairros, porque elas eram direcionadas aos serviços de creche, de educação infantil dentro dos seus bairros, né? Para prestarem esses serviços comunitários. Então, aí o que aconteceu nessa época que a Natália está falando foi o seguinte: com a busca e apreensão feita dentro da clínica, né, inicialmente foram levadas algumas fichas, depois pegaram todas as fichas médicas de todos os anos que a clínica funcionou, né, e aí, com base nessas fichas médicas, as mulheres foram sendo indiciadas individualmente. Então teve um processo ao qual a Neide respondeu, a psicóloga e mais alguns outros funcionários da clínica, e as mulheres que eram clientes da clínica, que foram lá ou para planejar uma gestação, ou para resolver a questão de uma gestação indesejada, ou para resolver a questão de uma gestação que havia ocorrido, mas ela havia perdido o bebê, ou para a questão do aborto legal. Todas essas mulheres, durante todos os anos de existência da clínica, foram indiciadas com base nas fichas, única e exclusivamente, e nessa reportagem, né, que foi ao ar aí por vários meses, né? E então elas eram intimadas individualmente, chegavam na delegacia, elas tinham 3 possibilidades. Ou elas negavam, né, porque a ficha tinha simplesmente o nome, né, e tinha algumas anotações lá, algumas anotações que não tinham nada a ver com os fatos, ou tinha algumas coisas que tinham a ver com os fatos, enfim. Ou elas negavam, né, que aquela pessoa era ela, ou ela dizia que o que estava ali na ficha era porque ela foi lá para fazer o aborto, ou elas diziam que só iriam responder judicialmente, né? Após esse procedimento na delegacia, né, ele foi mandado para o fórum, onde foi distribuído entre as promotorias, e as promotorias denunciaram essas mulheres pelo crime de aborto. A denúncia era com base nas fichas, né? E algumas denúncias com base nas declarações das mulheres na delegacia, eram declarações compromissadas, né? Que a gente fala aí no meio jurídico, né? Declarações compromissadas. Ela, então, assim, não tinha... qual que era a prova, né? A prova era uma ficha médica, aquela fichinha normal, fichinha que todo mundo sabe, conhece e tal. Não era nenhum prontuário médico mesmo,
com aquele que se tem nos hospitais e tal, e que a legislação fala tanto, né? Então, a base das denúncias foi basicamente isso. E aí era marcada uma audiência, né? Nessa audiência, que era uma audiência preliminar, esse processo, é importante dizer, as denúncias eram com base no artigo 124 do Código Penal, que é o crime de aborto, apenado de 1 a 3 anos, crime contra a vida, e ia para uma vara de crimes dolosos contra a vida, certo? Quando se fazia a primeira audiência, era uma audiência com base na Lei 9.099, que é a lei dos juizados de pequenas causas, né? Que serve tanto para o criminal quanto para o civil. Aí o Ministério Público pediu essa audiência, né, em todos os processos, analisando que aquela mulher ela era de bons antecedentes e que provavelmente a penalização dela não chegaria à pena máxima de 3 anos, poderia se ficar na pena mínima e no máximo até 2 anos. Então, com base nisso, marcava-se a audiência preliminar, com base na Lei 9.099, a mulher ia na audiência, chegava lá, era proposto a ela transacionar. O que é transacionar? Era proposto a ela pagar uma pena alternativa, que é onde entra a questão das penas alternativas que a Natália falou. Era proposto a ela comparecer ao judiciário uma vez por mês para declarar o trabalho e o endereço, né? Fazer uma prestação de serviço comunitária e pagar uma cesta básica, né? Pagar com cestas básicas, 1, 2, 3, enfim, né? Conforme era ali analisado pelo Ministério Público, pelo juiz e pela mulher. Então, o que aconteceu com as mulheres? Tinha um clamor social muito grande com relação a isso, porque foram feitas apreensões, a dona da clínica foi presa, efetivamente, ela ficou no presídio feminino, sabe? Então, o clamor era muito grande com base nisso. Então, as mulheres, elas tinham medo mesmo, inclusive só aquela mulher que foi um dia na clínica, chegou lá, não fez nada, simplesmente foi ter uma orientação, essa também, com certeza, ficou acuada, ficou com medo em razão de tudo que aconteceu, porque imagina, mais de 10 mil mulheres, né? Então, mais de 10 mil mulheres processadas, mais de 10 mil mulheres respondendo inquérito policial. Então, foi uma força-tarefa muito grande, histórica, né? Então, essas mulheres, o que aconteceu com elas? Quando elas chegavam lá no judiciário, elas se viam numa situação dessa aí se você transacionar, você não vai ser penalizada, você não vai responder o processo, você não vai ficar com antecedentes criminais, elas aceitavam por inúmeros motivos, ou por medo, por vergonha, entendeu? Por inclusive não estar orientada, não estar devidamente orientada, e tinham aquelas que transacionavam porque entendiam que tinha que transacionar mesmo, porque era aquilo que ela queria mesmo, estavam orientadas e tal. Então, aí o que aconteceu? Então, tivemos a fase da delegacia da persecução criminal, que foi a fase do inquérito, e depois tivemos a fase judicial. Essa fase judicial, ela se dividiu. Então, ela foi até o período da mulher transacionar e começar a cumprir as suas penas alternativas, né? E aí, depois disso, começou a questão das prescrições. Então, o judiciário se deparou com a seguinte situação. Bom, o crime de aborto, inicialmente, a prescrição para o Estado penalizar aquela mulher, para ela ser processada pelo crime, 8 anos. Aí, ela transacionou, aplicou-se a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados de Pequenas Causas, né? Então, que é juizado civil e criminal.
Então, a pena dela foi de até 2 anos. Então, aí começou-se a discussão da prescrição do cumprimento da pena, né? A prescrição da pena. Então tiveram mulheres que, quando foram apenadas, porque todas foram apenadas, essa questão de que se você transacionar, você não é apenado, que você não responde processo, assim, ao meu entendimento, meu humilde entendimento na condição de advogada, é de que isso não é bem uma realidade. Ela realmente é apenada, até porque houve, inclusive, as prescrições das penas, né? Então, começou-se uma outra fase, que é a análise prescricional da pena daquela mulher que iria ali por 2 anos cumprir uma pena alternativa, né? Então, tiveram mulheres que iniciaram o cumprimento da pena alternativa, mas não terminaram o cumprimento da pena alternativa porque tiveram as suas prescrições, e aí com isso as extinções de punibilidade, né? Então, mas foi assim, um período muito conturbado, foram para essas mulheres, né? Porque elas tinham medo tanto de serem identificadas, como de serem mal compreendidas, de serem julgadas também pela sociedade, pela imprensa. Então foi todo um clamor social. E é importante dizer também que isso tudo aconteceu e aqui no estado de Mato Grosso do Sul, hoje a questão da Maria da Penha, né, que não, obviamente não tem a ver com esse caso, mas que tem a ver com a questão do machismo, né, tem a ver aí muito com essa questão cultural aí que nós mulheres enfrentamos, né, que é a luta pelos nossos direitos. Hoje eu acredito que se fosse hoje uma situação dessa, talvez as coisas poderiam ter sido tramitadas, seriam tramitadas de uma outra maneira, né? Talvez hoje nós conseguiríamos aí garantir que essas mulheres, essas 10.000 mulheres, não fossem nem indiciadas. E aí nós tivemos acesso, a gente teve a oportunidade de encontrar algumas dessas mulheres, né? A Karine, como advogada, advogou em alguns casos, e a gente teve também pelas comissões feministas que foram formadas, né? Que estiveram aqui no estado, a gente teve acesso a alguns casos, e teve um caso que foi bastante emblemático para a gente, de uma mulher que passou pela clínica, que tinha o desejo de interromper a gravidez, porém não fez na clínica porque não tinha condições de pagar o valor que era cobrado, né? Então ela fez o aborto em um outro local, nós não soubemos como, de que forma, né? Mas de maneiras clandestinas e ilegais, que a gente sabe que a maioria das mulheres fazem, né? As mulheres principalmente que não têm recurso para ir a uma clínica, né? Com médicos, com uma estrutura profissional melhor qualificada. E aí, ainda assim, ela foi induzida a se dizer culpada, né, no processo, enquanto depoente, né, e para então assim pegar a pena alternativa. Na pena alternativa, ela também não tinha condições de pagar pela multa, né, pelo valor mensal que estava sendo cobrado. Então ela foi automaticamente direcionada para o serviço de prestação comunitária. E ela nos relatou que ela tinha que acordar todos os dias, no caso 4 dias por semana, né, às 4 horas da manhã, para que ela pudesse chegar na creche do bairro dela, às 5 da manhã, e até às 6 ter feito toda a limpeza do espaço, para poder chegar então no trabalho dela às 7 horas da manhã. Então assim, o judiciário foi bastante cruel nas penalidades, né? E não, em momento nenhum, demonstrou preocupação com a motivação particular e a motivação social, né? Da escolha dessas mulheres pelo aborto, né? E, então isso ficou bastante nítido pra gente, essa falta de preocupação do Estado, né, diante dessa situação. E tampouco em relação ao direito da mulher de escolha, né, sobre o seu próprio corpo.
E aí, então, aqui no estado, a gente começou também, logo que o caso despontou, né, através da mídia, a gente começou a nossa articulação também, a nossa ação feminista, né, foi montado em 2008, acho que em abril de 2008, o coletivo IVG, que era o Coletivo pela Interrupção Voluntária da Gravidez, onde feministas autônomas e representantes de organizações, de movimentos sociais, de partidos políticos, se reuniram então para traçar estratégias de como agir diante desse cenário, né? E que pra gente era novo, claro, mas também para todo o Brasil, né? A gente nunca tinha vivido antes uma situação como essa, né? De ter 10 mil mulheres, né, fichadas pela polícia, né, na situação de criminalização. E aí era interessante, a gente ia descobrindo dados, informações, e a gente viu o próprio juiz que acompanhou o caso. Em determinado momento, ele disse que a penalização das mulheres não chegaria ao máximo, né, que seria a prisão, então. Mas isso também não tinha o menor cabimento. Todo mundo sabia que não tinha o menor cabimento, porque a gente estava falando de 10 mil mulheres, né? E na época, o sistema prisional feminino do Brasil tinha 25 mil mulheres presas. Então a gente estava falando de 40% de todo o sistema prisional brasileiro. Então, a menos que o Estado quisesse construir novas prisões aqui em Campo Grande, a gente conseguiria mandar essas mulheres todas para a cadeia. Então isso era inviável, era uma insanidade, né? Apesar de que se falava sobre isso, para intimidar essas mulheres e todas as outras mulheres, a todas nós, né? Então a gente veio acompanhando isso. Eu fiz um clipping de notícias, né, um registro de algumas notícias da época, e a gente soltou uma nota, o coletivo IVG soltou uma nota de repúdio em 15 de abril de 2008, onde assinava a Articulação de Mulheres Brasileiras no Estado do Mato Grosso do Sul, a Marcha Mundial de Mulheres no Mato Grosso do Sul, a ONG Bem Mulher, Coletivo de Mulheres Lésbicas e Bissexuais de Mato Grosso do Sul, Núcleo de Estudos de Gênero da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a Secretaria Estadual de Mulheres do PT, o Fórum Nacional de Mulheres Negras, que tinha na época como coordenação o estado de Mato Grosso do Sul e Goiás, o Coletivo de Mulheres Negras Raimunda Luzia de Brito, e a União Brasileira de Mulheres, né, que na época estiveram nesse coletivo acompanhando todo esse caso. Também foi lançada uma nota da, então, na época, ministra, secretária de Política para as Mulheres da Presidência da República, Nilceia Freire, em que ela fala fúria judicial contra as mulheres, né, e diz: o Estado está em curso no Estado do Mato Grosso do Sul um episódio assustador e de imensa fúria persecutória contra os direitos sexuais e os direitos reprodutivos das mulheres no Brasil. Nada menos do que 9.896 mulheres sul-mato-grossenses estão prestes a ser interrogadas e levadas a julgamento num só processo, no qual são acusadas de terem provocado abortos desde o final dos anos 90, conforme decisão do juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri do Mato Grosso do Sul, Aloysio Pereira dos Santos. A decisão, historicamente inédita, é tão injusta quanto estarrecedora, apesar de encontrar amparo na legislação brasileira. E aí ela constrói um texto, uma argumentação, e no final ela diz: urge responder, no caso de Mato Grosso do Sul, se está sendo justa a justiça. E por aí vai, muitas notícias, né, foram muitas pessoas se posicionando, se colocando, né, o caso tomou uma grande dimensão, né, e isso fez com que a gente começasse a repensar, então, a condição da mulher, né, na nossa sociedade diante da situação do aborto, né. Teve algumas reportagens de jornal também que a gente coletou. Por exemplo, que o Ministério Público denuncia homem por crime de aborto, né? Foram mais ou menos 6 homens, né, Karine, que nesse caso foram indiciados pelo crime de aborto, né? Isso chamou também bastante atenção ao judiciário, porque teve muitos casos, inclusive, de mulheres que foram para a clínica sem desejarem, né, interromper a gravidez, mas por pressão dos seus parceiros, né? Depois teve a questão do deputado. A questão foi parar na Câmara Federal, né, dos deputados. Na época,
o Pompeu de Matos, que era o presidente da Comissão de Direitos Humanos no Congresso, na Câmara de Deputados, né, levou a discussão a público. Ele esteve aqui em Campo Grande, ele falou em descriminalização do aborto dentro do Congresso Nacional, né, da importância de a gente olhar para essa questão de outra forma, né, que não essa criminalizadora, porque a gente está falando de muitas mulheres, né? A gente está falando de mulheres que têm histórias, que têm nomes, que têm famílias, né, que têm relações sociais, né? Então, e aí as mulheres que vieram, a gente recebeu várias comissões de feministas do movimento nacional, também do internacional, a cátedra da Unesco teve aqui também, várias pessoas se posicionando, e isso fortaleceu bastante a nossa luta também, né? E aí, a gente, desde então, desde o caso do Mato Grosso do Sul, no Brasil começou-se a onda, então, de criminalização das mulheres. Isso nos preocupava bastante, porque como o Mato Grosso do Sul teve indiciamento sem provas, né, a gente estava preocupado que muitas mulheres pelo Brasil acabassem sendo indiciadas também e até presas sem as provas, né, sem as devidas provas. E foi o que começou a acontecer, né? Então começaram a invadir clínicas no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, perseguir as mulheres, acusar as mulheres, a humilhá-las, né, a expor a vida dessas mulheres. E tudo isso vem sendo muito preocupante. Agora, tudo isso não foi, não fez com que o Estado percebesse que a gente estava falando de uma questão de saúde pública e da calamidade das políticas de atenção às mulheres no Brasil. Pelo contrário, a gente continuou e continua falando da questão na ordem da criminalização, né, e falando como uma questão de polícia, né, como foi o caso do Mato Grosso do Sul e como continua sendo. E, bom, enfim, é isso que a gente queria trazer para vocês do nosso relato de experiência desse caso, né? Depois do caso do Mato Grosso do Sul, em 2008, foi lançada a Frente Nacional pela Descriminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto no Brasil, que hoje está em vários estados e é composta por vários movimentos feministas, vários movimentos de partidos, de organizações que lutam pelos direitos das mulheres. É uma frente que está fortalecendo muito essa nossa luta aqui no país, né, tem recebido vários apoios e que veio a partir desse caso, né, que foi um caso muito emblemático. Então, eu acho assim, que a gente, né, a partir disso, eu quero dizer que a gente se solidariza com as mulheres que buscam interromper a gravidez voluntariamente com métodos ilegais e clandestinos e que, em situações de desespero, né, passam por condições que a gente nem consegue alcançar. Né? Muitas morrem, as que não morrem vivem sobre os estigmas e sobre o julgamento moral da nossa sociedade, né? Tem que enfrentar tantas coisas, né, consigo mesmas e nos seus círculos de convívio, né? Então a gente se solidariza com essas mulheres porque a gente acredita que o Estado tem que olhar para essa questão de uma outra maneira, porque é preciso falar sobre aborto, né? A gente precisa quebrar esse tabu de não falar ou de simplesmente se impor uma visão particular, né, diante de uma problemática que é social, que a gente está vendo acontecer com muitas mulheres, né, e que muitas vezes a sociedade e o Estado fecham os olhos para isso, né? A gente acredita que nenhuma mulher deve ser obrigada a ser mãe, né, e que toda mulher, seja ela rica ou pobre, tem o direito de ser mãe se assim desejar. Né? E pela vida das mulheres, que nenhuma mulher seja mais maltratada, seja humilhada, seja presa por ter feito um aborto no Brasil. E é isso, gente. Obrigada. Foi um prazer estar com vocês aqui participando da Virada Feminista, que está sendo um sucesso. E vamos falar de aborto, porque é necessário. O momento é agora.